Olá, tudo bem? Muito bom dia. Hoje, 2, 3 de dezembro de 2019, nós queremos aproveitar essa oportunidade para falar ao seu coração e trazer informações sobre a terceira força agindo e coagindo o homem para a consecução dos propósitos nefandos das trevas. Pois bem, apenas recapitulando, nós vimos que o homem está morto em delito e pecado. Nós vimos no vídeo posterior que ele está morto em delito e pecado, mas que ele está ainda sob a influência do curso deste mundo, que nós colocamos como uma grande vitrine com ofertas as mais variadas, com a finalidade de conduzi-lo ao pecado e ao afastamento de Deus e à perdição eterna. Vimos no vídeo imediatamente anterior a realidade de que este homem tem mais um tentáculo a prendê-lo, a saber, o príncipe da potestade do ar. Estes exímios manipuladores que conduzem os homens a compulsar os prazeres e propostas e filosofias do mundo e que, por sua vez, também procura insuflar, estimular a natureza pecaminosa dentro do homem, que nós vamos ver agora chamada de carne. Ora, queridos, quando pensamos então nesse terceiro cabo, esse terceiro atracador da vida do homem, nós vamos olhar que sua origem acontece justamente na primeira, mais grave, mais fatídica ocorrência em desfavor do homem, a saber, a desobediência de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Quando os homens caíram, eles foram dominados por um princípio anteriormente inexistente, mas que passou a ser uma realidade, e foi justamente a inclinação para o pecado, a compulsão interior para o pecado. O texto de Gênesis, capítulo 6, versículo 5, nos diz que Deus olhou e viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação do seu coração era má continuamente. E daí por diante Deus se ocupou de dar cabo daquela geração que havia se tresmalhado do caminho, se desviado do caminho de tal maneira que apenas Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras é que salvaram-se por meio da arca. O profeta Jeremias, no capítulo 17, no verso 9, descrevendo esta natureza pecaminosa e fazendo alusão a ela em sua íntima relação com o coração humano, querendo trazer justamente essa ideia de força compulsória interior, ele diz o seguinte, texto bíblico conforme está: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá?
É uma declaração que, ao olhar humano, parece algo até extremado, porque o coração do homem é reputado enganoso e não apenas corrupto, mas desesperadamente corrupto, ou se quiserem colocar assim, desenfreadamente corrupto. Não há freios para a corrupção do coração humano, para essa ação da carne no homem. A parte de Deus. Só Deus pode frear. Você então me perguntaria, o Velho Testamento faz alguma alusão desta natureza? Impinge mesma força, força parecida ou força superior a essa colocada? Sim, por certo. Quando você vai ao capítulo 7 de Marcos, olhando para o que Jesus Cristo disse, a partir do verso 20, ele faz uma descrição do coração. E ele é aquele que sonda mentes e corações. Conhece perfeitamente da matéria. Não é apenas onipresente, a testemunha ocular, mas ele é também onisciente. Ele sabe todas as coisas. Não há nada que fuja ao seu conhecimento. E ele disse o seguinte, preste bem atenção. O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai do coração. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os furtos, a avareza, a inveja, a blasfêmia, os homicídios, a soberba, a loucura. Todos estes males vêm de dentro e é o que contamina o homem. Isso nos faz ver que a descrição de Jesus acerca do coração é de algo que nós precisamos trazer sob vigilância e ter o cuidado, porque a nascente da corrupção, segundo a descrição de Cristo, não está necessariamente fora de nós, mas dentro de nós. Precisamos entender a necessidade de uma diuturna vigilância sobre os nossos próprios corações, sobre os nossos estímulos internos. Precisamos desconfiar deles. Precisamos cuidar para que eles não tenham fluxo livre. Vocês percebem como é nefasta algumas máximas que estão aí? Imagine, libera geral. Imagine, eu faço o que o meu coração manda. Eu ando de acordo com o meu próprio coração. O que a Bíblia diz é que esse coração meu, seu, nosso, ele é enganoso. Jeremias falou isso. E Jesus disse que ele é uma fonte de toda sorte de perversidade. De dentro dele saem os homicídios, saem os furtos, sai a inveja, sai a blasfêmia, sai a soberba, saem as loucuras. E Jesus reitera, todos estes males vêm de dentro e é o que contamina o homem. Portanto, precisamos ter extremo cuidado com os nossos corações e compreender, portanto, a força da frase histórica de Martinho Lutero quando disse que tinha mais medo do seu próprio coração do que todos os inimigos ao seu redor, inclusive o próprio diabo. Conta-se a história, inclusive foi usado recentemente por um político conhecido nosso,
que ocorreu uma enchente e o escorpião acabou ficando ilhado. O sapo passava, é o habitat dele, então ele passava tranquilo. Quando o escorpião então o interpelou e pediu-lhe uma carona, o sapo disse de longe: eu sou louco, se eu lhe der uma carona, você vai inocular o veneno em mim e eu vou morrer. O escorpião então disse para o sapo: seja razoável. Como poderei eu picar você sem morrer? O sapo disse: de fato, parece razoável. E então deu a carona ao escorpião. E o escorpião foi navegando às costas do sapo e tentando segurar aquela vontade louca de ferroar o sapo e inocular o seu veneno. Até que num determinado momento, quando próximo estava do fim, ele não conseguiu se conter, picou o sapo morreu e ele morreu também. Mas antes da morte, o sapo disse: você é louco, você me picou, você também vai morrer. E o escorpião lhe disse: eu não consegui resistir, é a minha natureza. A natureza compeliu ele a um ato suicida. A natureza pecaminosa dos homens os conduzem a atos suicidas espirituais. Mesmo sabendo que o uso excessivo do tabaco conduzirá à possibilidade fortíssima de efisema pulmonar, as pessoas continuam fazendo uso dessa prática pré-cancerígena. Conta-se que alguém querendo dissuadir um etílico da sua prática, um ébrio de sua bebedice, pegou uma carne fresca, pegou uma cachaça forte, lançou sobre a carne e a força do álcool começou a fazer aquela carne fervilhar. Aquele homem, então, viciado, olhou aquela cena e disse: meu Deus, que carne é essa? Disseram-lhe: é contrafilé. Ele disse: nunca mais comerei esse tipo de carne. A conclusão foi completamente oposta àquilo que se pretendia, porque a natureza pecaminosa é quem o regia. Ora, queridos, isso tudo aponta para uma necessidade capital do homem, que ele não pode produzir, só Deus pode produzir, a necessidade de regeneração. Ele precisa ser regenerado, ele precisa nascer de novo, obra do Espírito Santo. Ele precisa clamar a Deus, para que Deus, na sua misericórdia e graça, lhe conceda salvação, transformação. Ele não precisa aprender o caminho da igreja. Antes, ele precisa ser regenerado, então ele acertará a vida com o caminho da igreja. Quero, pois, te fazer entender o estado do homem, como ele é delicadíssimo e como só Deus pode tirá-lo dessa condição. Que ele te abençoe, que ele te ajude a ser grato, se transformado já fostes. Clamar a Deus, pedindo sua misericórdia que ele te salve, se transformado não és. E pregar aos homens, demonstrando que eles estão em absoluta necessidade de Deus e fazê-los confiar num Deus que é misericordioso, perdoador e poderoso para salvar. Que Ele te abençoe, que Ele me abençoe, que Ele nos abençoe.
Em nome de Cristo Jesus. Amém.